Não simplesmente que aumente a margem de lucro da empresa, não é essa a ideia. Claro, claro. Das empresas no processo de admissão, você tem um ciclo, evidentemente, né? Quando o aprendiz é contratado, ele passa a ter direitos. Sim. O senhor consegue elencar para a gente alguns direitos? Tem 13º, não? Tem. O aprendiz? Tem. Ele tem uma bolsa aprendizagem, né? Uma bolsa. Quando ele é contratado para trabalhar, quando tem 16 anos. Tem um período, ele vai trabalhar dos 16 por Dos ano? 14 aos 16 ele só pode receber bolsa aprendizagem. Ah, tá bem. Tá. E hoje tem um valor mínimo para isso? Depende, tem um valor mínimo rural, tem um valor mínimo urbano, né? Depende da região também do país. Nós temos hoje o salário mínimo estadual, então cada região varia um pouco o valor. Você tem regulamentações setoriais. Né? Exato. Tá certo. Exato. Aí ele tem essa bolsa. Tem essa mais bolsa. mais algum benefício, não? A bolsa aprendizagem a gente pode considerar como quase um estágio, né? O estágio que está lá, o estagiário está aprendendo a profissão e tudo mais. Então, o aprendiz é quase que comparado a um estagiário, vamos dizer assim, para uma melhor compreensão. Né? Então, depois que ele passa de aprendiz a funcionário, a empregado da empresa, aí sim ele passa a ter os outros direitos todos. Só com a maioridade? Ele pode não, ser entre os contratado? 16 e os 18. 16 ele já pode ter todos os direitos. A Todos diferença... E com um detalhe, mesmo como aprendiz, ele tem direito ao salário mínimo hora. Ou seja, Exato. pelo número, ele normalmente não trabalha às 8 horas, mas para aquelas horas que ele Quantas trabalha... horas ele trabalharia? Depende. Normalmente é meio período para ele poder estudar, né? A caso de 4, de 6. Mas ele tem de receber o salário mínimo hora por cada hora que ele trabalha. Não pode haver abaixo disso. Tá bem. Doutora? É uma situação complicada para as empresas quando elas vêm admitir um menor. Então, sem esses cuidados, ela pode cometer ilícitos, ela pode, enfim, estar aí, pode até ser multada. Sofrer penalidades. Né? Então, nós temos várias óticas aí a observar. Né? A legislação brasileira proíbe o trabalho do menor de 16 anos. É isso? Salvo em caráter de aprendiz. Agora, a empresa tem que se credenciar em algum lugar para poder contratar ou isso já é de praxe? Chegou lá o menor, vai para o departamento... O trabalho aprendiz ele tem que ser relacionado a alguma atividade que a empresa comprove que ele está aprendendo realmente. Né? Ele não pode simplesmente ser contratado, olha, você vai montar... Está na linha de montagem. É serviço técnico profissionalizante, né? O aprendiz... Ele tem que estar num curso técnico profissionalizante ou não? Não, mas a aprendizagem dele leva a que seja... Que tenha essa formação. Daí vem a diferença dos 16, entre os 16 e 18 anos, o que é o trabalhador menor. Para a diferença do trabalhador adulto, o que muda são... não poder trabalhar em período noturno, periculoso, insalubre, mas ele tem os mesmos direitos de um trabalhador adulto. Perfeito. Ou seja, a diferença é essa. Então, é o trabalhador aprendiz que muda um pouco mais, né? Que ele passa a ter que ter essas horas diferenciadas, ter que estudar e ter que aprender realmente na empresa e não só mostrar o trabalho como numa linha de produção, por exemplo. Muito bem. Nós estamos tratando hoje do tema o trabalho do menor. Você pode participar durante a semana mandando a sua dúvida, a sua crítica ou a sua questão para o cidadania no ar, @tvseculo21.org.br. Eu faço um break, a gente volta já já. Volta para você com Cidadania no Ar. Aqui, seu direito é nosso tema toda semana, hein? Direção digital de Célia Victória. Olha, participe pelo e-mail cidadania@tvseculo21.org.br, como fizeram os seguintes telespectadores. Olha aqui, esse deve ser Maurício de Souza, mas não é o desenhista, com certeza não. Meu nome é Maurício, elogio o programa, falando do conteúdo, da qualidade, e tenho uma dúvida quanto a dívidas bancárias.
querendo saber dos juros. Eu acho que eu vou passar para o senhor e para a senhora, né? Juros bancários, dá para a gente fazer uma denúncia? Quer dizer, ele está dizendo de cobrança e procura o PROCON. A melhor coisa seria ele procurar o PROCON, porque o banco ele já tem, a instituição financeira tem uma diferenciação de cobrança de juros, né? Se é que ele está falando dos juros do banco em si. Né? Então o ideal seria ele procurar realmente o PROCON, e lá no PROCON ele será bem orientado em relação a qual procedimento adotar, qual tipo de ação, ou se o próprio PROCON pode marcar uma audiência conciliatória, antes mesmo de qualquer medida judicial, para resolver a questão. Perfeito. O senhor quer acrescentar alguma coisa? Não. Até mesmo porque os contratos bancários geralmente são cláusulas pétreas, são imodificáveis, né? Então E ele já tem lá o apoio, normalmente, do Banco Central, né? Com certeza seria procurar o PROCON imediatamente. Mas tem que procurar para garantir os seus direitos, claro. Porque normalmente são juros descabidos, denunciar, né? Nem que seja para ter a certeza de que os juros estão corretos. De qualquer forma, meu caro Maurício de Souza, nós vamos encaminhar pela OAB uma resposta para você com maior detalhamento, embora a sua pergunta não esteja tão detalhada. Mas vá procurar os seus direitos, com certeza, isso é importante. Nós temos aqui um segundo e-mail hoje, separado pela nossa produção, que diz aqui, de onde é isso? Anhembi, São Paulo. Muito bem, Anhembi, o senhor conhece Anhembi? Não, Anhembi não. Não? Não conheço. Anhembi é uma cidadezinha maravilhosa, viu, doutor? Ela tem uma pracinha, tem uma igreja, o fórum, muito bacana. Mas diz lá o Ferdinando Pinto de Oliveira, obrigado pela sua audiência, Ferdinando. Ele está dando boa noite a todos, tem 26 anos, entrou... há 26 anos, ele entrou na Justiça, presumo que do Trabalho, reivindicando aí uma diferença de salário. Ele diz que perdeu em primeira instância e nunca mais teve notícia do processo. Após 26 anos, informaram na OAB da região dele que o advogado estava preso, coitado do advogado, e desapareceu. E ele não teve mais acesso nem ao fórum, nem na própria OAB, que soube explicar o que havia ocorrido com o advogado, né? O advogado continuou preso. Ele quer saber do processo dele em segunda instância, se caduca, não caduca. O senhor tem uma resposta aqui para a gente encaminhar? Boa noite, Ferdinando. Ferdinando. É uma questão um pouco difícil de respostas imediatas, já que eu não conheço o seu caso. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: se você souber por que vara tramitou o seu processo trabalhista, já é um grande passo. Você pode perfeitamente ir até a secretaria, chame um servidor e dê o seu nome. Ele vai ter hoje, felizmente, toda a 15ª região, aliás, toda a Justiça do Trabalho no país está informatizada. Através do seu nome, será possível saber se há ou não uma reclamação trabalhista que tenha tramitado ali e, obviamente, você saberá qual foi o resultado. Se eventualmente você perdeu, se a sua ação foi julgada improcedente e se o seu advogado não recorreu, ou se ele recorreu e o recurso também foi julgado improvido, se não se deu provimento ao seu recurso, não há mais o que fazer. Certo. Considerados aí 26 anos, provavelmente transitou em julgado, já não cabe mais ação rescisória, nem nada disso. Perfeito. Se por acaso você obteve sucesso em primeiro grau ou não obteve em primeiro grau, mas conseguiu no tribunal, é preciso ver realmente o que acontece com esse processo. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça, inclusive, tem o que nós chamamos carinhosamente de Meta 2. Ou seja, nós estamos julgando, até o final deste ano, todos os processos trabalhistas distribuídos até 2005. Né? E provavelmente a 15ª região, se não vai cumprir a meta, vai chegar bem perto. É preciso saber, portanto, se o seu processo já foi julgado. Eu imagino que sim, até pelo que você disse. Se foi julgado, se houve procedência ou não. E se foi procedente, aí sim, verificar na vara qual é o andamento, por que é que você não recebeu. Você pergunta, pode caducar? Se você me permite, 5 palavrinhas. Aí é uma discussão que há hoje no processo do trabalho. Há quem diga que, supondo que você tenha vencido, que não corre prescrição na execução trabalhista. É verdade. Se o juiz adota essa tese, não tem problema. É só você descobrir, primeiro, se você ganhou ou não, e segundo, onde é que tem bens da empresa. E, obviamente, pressupondo que o seu advogado já não tenha recebido por você. Imagino que